A luta pelo direito à água vem mobilizando os povos do Cerrado. O De Olho na Resistência vai contar como essa luta vem acontecendo especificamente na Bahia. Ainda falando de água, você verá como foram as manifestações após 6 anos do crime da barragem de Mariana. A briga na justiça contra os agrotóxicos também é tema dessa edição. No De Olho na História, vamos contar como surgiu a Aliança dos Povos da Floresta. Na seção de cultura, você vai conhecer o lindo resgate da tradição do manto tupinambá, uma indumentária sagrada para a etnia. Eu sou a Luma Prado e tenho o prazer e a alegria de estar aqui em mais um De Olho na Resistência. Na luta pela água, os povos do campo resistem às ameaças vindas do agronegócio, das barragens de mineradoras e hidrelétricas. De Olho na Resistência conversou com comunidades da Bahia com um longo percurso de combate. No dia 15 de outubro, em São Desidério, município próximo à divisa com Goiás, comunidades ribeirinhas e o povo indígena Quiriri protestaram contra a construção da pequena central hidrelétrica PCH Santa Luzia. O projeto foi considerado inviável em 2013 pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos da Bahia, o INEMA, que em 2018 voltou atrás autorizando a construção. Com a manifestação e ocupação simbólica, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande prometeu a resolução do conflito pelo uso da água. O que a comunidade quer é que seja respeitado o direito à consulta prévia. E assim, é um descaso ver que o INEMA está fazendo conosco, com as nossas comunidades tradicionais, com o próprio meio ambiente. Porque ele, como um órgão fiscalizador, não está nem aí para nós, né? Eles licenciaram. A iminência da barragem tem tirado o sono dos mais velhos na comunidade. Nós não temos para onde nós vai. Só aqui, de arredor de mim, é 14 casas. Só entre neto e bisneto. Tudo aqui, arredor de mim. Nós não temos terreno em outro lugar, não é nada, né? Só mesmo aqui, não sei para onde é que nós vai. A vida dos camponeses é bastante afetada por esse tipo de empreendimento, como mostram as imagens do Rio das Fêmeas, próximo à PCH de Sítio Grande. Em certos momentos, o leito do rio some. Em outros, quando as comportas se abrem, uma enxurrada repentina surge. No último ano, a mobilização também se deu contra as ameaças do agronegócio. O mesmo INEMA autorizou, em outubro de 2020, a empresa do fazendeiro Shuichi Hayashi a suprimir mais de 950 hectares de vegetação nativa na fazenda Piabás, região dos Gerais de Piatã, situada estrategicamente entre o Rio de Contas e o Rio Gritador. Mesmo impedida pela justiça e após a mobilização, a empresa continuou a devastar. Com a pandemia e a necessidade de isolamento, a comunidade, com todas as dificuldades, procurou se manifestar com um abraço simbólico e, com o uso de drones, documentou o desmatamento, conseguindo freá-lo enquanto espera o julgamento do caso. Para discutir essas e outras questões, a campanha nacional em defesa do Cerrado realiza entre 30 de novembro e 1º de dezembro a audiência temática das águas no âmbito do Tribunal Permanente dos Povos em defesa dos territórios do Cerrado, com foco na apropriação privada das águas. Entre os casos apontados estão do território tradicional de fecho de pasto e do território ribeirinho na bacia do rio Corrente, cuja ação do agronegócio vem invadindo áreas de plantio e secando rios. No dia 3 deste mês, eles realizaram um ato de repúdio em Correntina, aproveitando o evento da prefeitura para apontar as violações na região. Essas mobilizações têm conseguido resultados, como nas bacias do rio Corrente e do rio Carinhanha, onde a resistência garantiu acesso à água, preservação da vegetação e manutenção do modo de vida das comunidades que vivem na região há mais de 200 anos. Para conhecer um pouco mais sobre essa luta, leia a reportagem de Nancy Piteucou no De Olho nos Surrealistas, cujo link está na descrição. Nos 6 anos do crime de Mariana, no dia 5, atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, de propriedade da Vale e da BHP, se reuniram os atingidos de Brumadinho e a outros movimentos sociais para pedir por justiça e reparação de danos. O crime matou 19 pessoas, devastou os subdistritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo e derramou mais de 48 milhões de metros cúbicos de lama com rejeitos à natureza, devastando o Rio Doce e afetando 40 cidades pelo caminho. Eles denunciam que pouca coisa foi feita após os 6 anos do crime.
cobram a reconstrução das casas destruídas, a punição dos envolvidos e a indenização de todas as pessoas que tiveram seu modo de vida afetado, inclusive em relação ao acesso à água. Mineradoras e governos sempre buscaram manter o controle dos conceitos, da política e dos recursos da reparação. Assim, criaram a Fundação Renova, em março de 2016, que desde então atua para enrolar, desinformar, desmobilizar, esconder a responsabilidade pública das empresas e gastar muito dinheiro sem resultados efetivos. Ainda no aniversário do crime ambiental, cerca de 500 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, junto com manifestantes do Levante Popular da Juventude e do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, ocuparam a entrada da mineradora Samarco em Mariana. Com o lema "Lucro não vale a vida", os trabalhadores denunciaram a mineração no país, que consideram como modelo de morte. A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida e outras 4 organizações da sociedade civil garantiram a participação no julgamento que ameaça a autonomia dos municípios para legislar contra os agrotóxicos. Impetrada no Supremo Tribunal Federal pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, a ação pretende anular 15 leis municipais que restringem a pulverização aérea de agrotóxicos em municípios do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A CNA argumenta que os municípios não podem legislar sobre o espaço aéreo. As organizações apontam que a legislação permite a proibição e que a pulverização provoca a exposição permanente das populações rurais aos venenos. Em instância inferior, no dia 4 de novembro, a 9ª Vara Federal de Porto Alegre proibiu que fazendeiros vizinhos à família de assentados do Movimento Sem Terra pulverizem suas plantações com agrotóxicos. Movida pelo Instituto Preservar, a ação denuncia que os camponeses perderam seus plantios orgânicos após o sobrevoo de aviões pulverizadores em Nova Santa Rita e Eldorado do Sul, ambos na região metropolitana de Porto Alegre, durante os anos de 2020 e 2021. A decisão exige ainda que o governo gaúcho crie um plano de fiscalização em 30 dias. No sábado 6, camponeses, indígenas, quilombolas, amigos e integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, plantaram 2.000 mudas de árvores, inaugurando o Bosque Carlos Marighella, na Bahia. A ação faz parte do Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, do MST, que tem como objetivo o plantio de 100 milhões de árvores nos próximos 10 anos em todo o país. A ação contou ainda com a exibição do filme Marighella, do diretor Wagner Moura. Do lado oposto, de iniciativas de restauração ecológica focadas na biodiversidade e no plantio de espécies nativas, a Suzano Papel e Celulose e a Petrobras replantam eucaliptos. Segundo Kátia Penha, em sua análise na COP26, a conta da compensação não fecha. Para a líder quilombola da comunidade Divino Espírito Santo, os impactos do petróleo não podem ser compensados com o monocultivo do eucalipto. Ela pergunta: para onde vão as 32 comunidades do Sapê do Norte e dos outros 5 estados em que a Suzano planta eucalipto, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia? Não vai ter mais regularização fundiária desses territórios porque o eucalipto faz bem para o clima? A comitiva da CONAC, na COP26, se juntou à Coalizão Negra por Direitos em ato de centenas de manifestantes em Paris, no dia 6. Para celebrar o Dia Mundial de Ação pela Justiça Climática, eles entoaram: "Não existe justiça climática sem justiça ambiental". A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. A estratégia era unir essas povos indígenas e extrativistas para tentar, além de avançar na criação dos territórios também, de alguma forma resistir às ameaças da época também. A Aliança dos Povos da Floresta, idealizada por Chico Mendes, reuniu seringueiros, indígenas e ribeirinhos pela preservação de seus territórios. O encontro entre o Conselho Nacional dos Seringueiros e a União das Nações Indígenas. Mas, para que indígenas e seringueiros se aliassem, foi preciso primeiro uma reconciliação. O nosso povo, os anteriores, não os nossos pais, mas nossos avós para trás, mataram muito índio mando pelos patrões da borracha, que era justamente para limpar áreas de seringais, que era para ocupar
com o branco para cortar seringa, porque os índios não iam cortar seringa para vender borracha para patrão, né? Então isso aconteceu muito, aconteceram massacres, né? E os índios tinham muito sentimento, né, por isso. Mas no momento de dor, de aflição dos dois, foi fácil a criação da aliança. Foi preciso diferenciar os seringueiros dos seringalistas, os patrões. Como é que você está me matando e você não é o meu inimigo? Na cabeça do indígena, entender isso é muito difícil. Foi difícil fazer essa passagem, porque antes de formar essa aliança, a relação era essa. O pessoal se armavam nos seringais, iam botando fogo nas malocas, iam queimando e matando. Como aliados, eles tiveram mais força na luta pelo reconhecimento de seus territórios e contra o desmatamento. E ainda ajudaram a ampliar a noção de conservação ambiental. Na época, havia o entendimento de que as populações deveriam ser retiradas da floresta para que o bioma fosse preservado. E os índios e os seringueiros diziam, não, a floresta, nós cultivamos a floresta. A floresta é um jardim que a gente cultiva. A floresta não é a pré-história. A floresta é agora. A Aliança dos Povos da Floresta teve também papel fundamental para incluir na Constituição direitos em defesa dos povos indígenas e proteção do meio ambiente. E tem mais, ela contribuiu com a mudança da política indigenista em relação aos povos em isolamento voluntário, segundo Ailton Krenak, uma das grandes vitórias do movimento. Nós não queremos a continuidade dessa invasão da vida das pessoas a pretexto de proteger eles. Eles estão protegidos dentro da floresta. A floresta é a maior proteção que eles têm. Depois de mais de uma tentativa, em 2020, a Aliança dos Povos da Floresta foi retomada e ampliada. A aposta é na união dos povos da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, da Caatinga, da Mata Atlântica e de todos aqueles que lutam pela vida. A retomada dessa aliança como uma estratégia de resistência, porque hoje a gente, além de ter um cenário de que não é mais possível criar territórios, a gente tem que lidar com a luta para manter esses territórios, estratégias para ajudar a manter esses territórios criados e que foram criados a duras penas, né, custando inclusive vidas, entre uma delas a do meu pai. Na pandemia, a Aliança atuou garantindo a alimentação e ajudando no isolamento. Para saber mais, confira a matéria de Sara Fernandes para o De Olho nos Surrealistas. E para continuarmos produzindo, assine o Observatório. Se entrega por isso, eu não entrego não. Esse é o mais novo manto tupinambá, uma indumentária sagrada resgatada depois de séculos pelos tupinambá de Olivença. Usado em rituais, o manto é retratado desde a invasão do continente, quando os povos tupi viviam em uma extensa área do litoral. Virou indumentária de nobres e os únicos exemplares foram parar em museus da Europa. Um longo processo de apagamento e uma série de violações fizeram com que seus descendentes não o produzissem mais. Apenas em 2000, dois líderes tupinambás, Nivalda e Aloísio, viram pela primeira vez o manto que seus ancestrais confeccionavam durante a mostra Redescobrimento. A peça exposta foi levada de Pernambuco pelos holandeses por volta de 1644 e hoje está no Museu Nacional da Dinamarca. Mais de 20 anos depois, os tupinambás terminam de confeccionar um novo manto, num resgate sagrado. O manto tupinambá ele é uma indumentária sagrada do povo. Então, ele é uma personalidade, ele tem força, né? Ele é um presente do céu para a terra e é portado pelos pajés e pelas magés. Para reaprender a fazê-lo, foram fotografadas as 11 peças que ainda existem e feita uma visita em loco ao exemplar que está no Museu do Quai Branly, em Paris. Com a quarentena da pandemia, o processo se intensificou. Sonhos, visões e trocas de saberes alimentaram a volta do manto. Então a gente teve um direito de estar dentro de si, dentro da aldeia, e observar o quanto que a aldeia se regenerou.
No olhar tupinambá, o manto surgiu por causa da retomada do território, uma história que foi contada pelos desenhos do artista Gustavo Caboclo, do povo Apixana, numa rica troca artística entre etnias. O manto, os desenhos e outras obras estão na exposição Essa é a Grande Volta do Manto Tupinambá, que já esteve na Funarte, em Brasília, e fica na Casa da Lenha, em Porto Seguro, Bahia, até o dia 27 de novembro. Para abertura em Brasília, os tupinambás fizeram um toré. Muito obrigada por acompanhar mais um De Olho na Resistência. Não esqueça de clicar na sineta para ser avisado do próximo programa. De olho nos povos do campo, de olho na resistência, de olho nos ruralistas.